Oi, gente, bem-vindos a mais um videoaula aqui no nosso canal Faz Crochê. Eu sou a Jana, para quem ainda não me conhece, e na videoaula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer a bolsa Zena, que é essa bolsa maravilhosa de crochê. Ela é toda feita no ponto espinha, super fácil, prática de fazer. Eu vou mostrar todo o passo a passo nessa videoaula, então já fica aqui comigo para você assistir. Já deixa seu comentário, me conta que cor você pretende fazer a sua, se você quer fazer essa combinação de cores ou quer fazer em uma única cor. Também compartilhe esse vídeo, que essa é a melhor forma de você contribuir aqui com o meu trabalho. E se você quiser contribuir ainda mais, tem um botão aqui abaixo para você se tornar membro aqui desse canal. Então, bora lá começar a nossa videoaula de hoje. Mas antes, eu vou tirar a medida da bolsa Zena. A bolsa Zena tem mais ou menos 25 centímetros de largura por 21 centímetros de altura. Lembrando que você também pode fazer essa bolsa bem maior, tá? Então, bora lá começar a nossa videoaula de hoje. E para fazer a bolsa Zena, eu vou utilizar 360 gramas de fio náutico de poliéster de 4 milímetros. Eu misturei as cores, então eu estou usando a cor preta e a cor cru, mas você pode fazer de uma mesma cor. Então, as duas cores juntas, ela dá um total de 360 gramas. Lembrando que esse tubo aqui, ele é de 1 quilo, então eu não tenho como contabilizar a metragem. Então, eu não sei quantos metros foram no total, eu sei que foi 360 gramas que ficou o peso total da bolsa Zena, ok? Eu vou utilizar também a agulha 4,5, duas argolas mosquetões de 3 centímetros, fita métrica, tesoura, isqueiro, fio de nylon 0,30 para costura e um botão de imã de 18 milímetros. Caso você queira usar fio de malha, pode também usar para fazer essa bolsa, barbante ou outro tipo de fio da sua preferência. Também o fio de polipropileno de 3 milímetros também dá certo. Então, bora lá começar. Conforme vocês podem ver, eu já fiz o corpo da bolsa. Só como eu fiz no fio preto, eu vou mostrar para vocês como fazer com esse fio aqui, que é na cor rosa. É a mesma marca e a mesma espessura de fio. Então, aí eu vou começar fazendo essa cor só para facilitar mesmo, para que vocês enxerguem melhor do que eu mostrar com o fio preto. Então, foi por isso que eu já adiantei o corpo da peça. Então, nesse início, eu separo 50 centímetros, que a gente vai usar esse fio para fazer a costura da lateral. Então, separa esses 50 centímetros e agora a gente começa a fazer a corrente inicial. Então, faz esse nó e na sequência eu vou fazer 61 correntes. Pronto, finalizei as 61 correntes. Agora eu vou tirar a medida. Então, essa corrente inicial vai ficar com 46 centímetros. E agora a gente vai começar o padrão de ponto espinha. Então, essa é a parte da frente da corrente e essa é a parte de trás. Então, pulo a primeira alcinha, vou na alcinha seguinte, passo a agulha e eu vou fazer o primeiro ponto baixo. Então, a gente vai trabalhar sempre nessas alcinhas que ficam atrás da corrente. Então, passo a agulha, faço esse primeiro ponto baixo. Na sequência, eu já inicio o padrão. Então, vou passar a agulha pelo corpo, ó, desse ponto que a gente acabou de fazer, nessa perninha do ponto, igual eu tô mostrando para vocês. Então, passa a agulha por dentro dessa alcinha do ponto, vai lá na alcinha de base da corrente, ó, na próxima alcinha também passa a agulha por dentro dessa alcinha, a gente vai lá atrás e puxa uma laçada. A gente vai ficar com 3 laçadas na agulha. E agora a gente vai passar uma laçada final por dentro de todas elas. Então, esse é o primeiro ponto espinha dessa carreira. Na sequência, a gente vai repetir o mesmo padrão, ó. Passa a agulha, pegando a perninha do último ponto, passa a agulha por essa perninha, vai lá atrás, pega a alcinha de base também e puxa uma laçada. Quando ficar com 3 laçadas na agulha, a gente puxa uma laçada final, tirando as 3 laçadas. E aí a gente vai repetindo esse padrão até chegar no final da carreira, sempre trabalhando em cada uma dessas alcinhas de base da corrente e passando a agulha também pela última alcinha do ponto de base, ó, do último ponto que a gente fez, igual eu tô mostrando para vocês. É só seguir esse padrão até chegar no final da carreira.
Pronto, gente, terminei, tá? A primeira carreira, então ela ficou assim. Então é normal que a peça diminua um pouco por causa da estrutura desse ponto. Eu vou tirar a medida novamente. Ele não precisa ficar exatamente do mesmo tamanho, tá? Você pode ser que a sua peça ela fique um pouquinho maior, não tem problema, não vai dar nenhuma diferença na hora que a gente for fazer a peça. Então ficou com 41 centímetros depois da primeira carreira. E aí chegando aqui nesse final, ó, a gente faz uma corrente, vira a peça, e a partir de agora a gente vai trabalhar passando a agulha pelo meio desses pontos de base, ó, dessa forma aqui, ó. Passando a agulha pelo meio, pegando apenas uma das perninhas. Então, aí a gente vem aqui, faz o primeiro ponto. Sempre no início da carreira, a gente começa com um ponto baixo. Então, venho aqui, faço o primeiro ponto baixo. Agora, a gente vai dar a sequência do ponto espinha, que é esse ponto que a gente fez aqui no início. Então, a gente vem aqui, igual o mesmo padrão de antes, passa a agulha aqui nessa perninha de base, pegando apenas uma das perninhas desse ponto, ó. Vai no ponto seguinte, passa a agulha pelo meio. Vai lá atrás, puxa uma laçada, fica com 3 laçadas na agulha, a gente puxa uma laçada final por dentro de todas elas, ó. Finalizamos o primeiro ponto espinha. Na sequência, a mesma coisa, passa a agulha aqui no ponto de base, ó, pegando uma das perninhas. Vai aqui nesse outro ponto, passa a agulha pelo meio do ponto de base, puxa uma laçada, fica com 3 laçadas na agulha, puxa uma laçada final por dentro delas, ó. Finalizei. Então, sempre no início da carreira, a gente sempre começa com um ponto baixo, tá? Tanto nessa carreira quanto as carreiras seguintes, sempre a gente começa com ponto baixo, que é pra gente dar sequência ao ponto espinha. Na sequência, a gente continua repetindo esse mesmo padrão. Pronto, ó, cheguei ao final novamente da segunda carreira, tá? Chegando sempre nesse final, faz uma corrente, vira a peça, e para dar início à terceira carreira, a gente também começa com um ponto baixo, ó. Então, vem aqui no primeiro ponto de base, passa a agulha, passando a agulha pelo meio do ponto, puxa uma laçada, faço esse primeiro ponto baixo. Na sequência, eu começo a seguir o padrão de ponto espinha, ó. Passo a agulha aqui pelo meio da última perninha desse ponto. Vou no ponto de base, passo a agulha pelo meio, continuo seguindo a mesma sequência de antes. Então, essa daqui é a terceira carreira. Para fazer esse padrão aqui de cores, a gente vai fazer 8 carreiras. Eu fiz 8 carreiras com o fio preto e aí eu dei continuidade com o fio branco. Então, aqui eu não vou fazer todas as carreiras, agora eu já vou mostrar para vocês como a gente faz essa troca de cores, tá? Que foi essa daqui. Então, aqui, ó, conforme vocês podem ver, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carreiras no total com o fio na cor preto. E aí você decide se você quer fazer com cor preto ou outro tipo de cor. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer aqui a troca de cores. Eu não vou fazer uma segunda peça toda dessa cor rosa, eu só fiz aqui esse início para ensinar para vocês como é feito esse padrão. E agora eu vou mostrar como é que eu fiz aqui a troquinha de cores dos fios. Então aqui eu vou desmanchar, né? Eu fiz esse início aqui para vocês verem como é que dá continuidade. Essa daqui que eu comecei agora é a terceira carreira. Você vai fazer 8 carreiras no total, seguindo esse padrão. E aí, depois, a gente vai para troca de fios, que é essa que eu vou ensinar para vocês agora. Então, aqui eu vou desmanchar.
Então, eu vou fazer aqui, tá, ó. Desmancho aqui o último ponto. Então, para fazer a troca de fio, antes de chegar aqui no último ponto, depois que você fizer as 8 carreirinhas, a gente vem aqui, ó, a gente vai fazer o último ponto dessa carreira. Então, eu passo a agulha aqui, e passo aqui no ponto de base também. Ao invés de puxar esse fio aqui, eu já vou puxar o fio que eu vou iniciar a próxima sequência. Então, aí eu vou usar esse daqui, que é o fio cru, a cor cru. Já venho aqui, ó, puxo ele aqui nesse último ponto. Feito isso, eu faço uma corrente, viro a peça e aí eu vou dar início à sequência com essa nova cor de fio. Então, venho aqui no primeiro ponto, a mesma coisa de antes, faço um ponto baixo, venho aqui no ponto de base, passo a agulha, pegando apenas uma das perninhas, vou no ponto de base seguinte, ó, passo a agulha também pelo meio do ponto, e aqui, ó, fico com 3 laçadas na agulha, puxo uma laçada final. E aí eu vou seguindo a mesma sequência de antes, que é o padrão do ponto espinha, ó, com essa nova cor de fio. E aí eu vou seguindo dessa forma. É o mesmo padrão, tá? E aí aqui, nesse final, a gente vai cortar esse fio, que é para poder fazer o acabamento, ó. A gente ficou com as duas pontas do fio claro e esse do fio rosa. Para não desmanchar, a gente corta essa ponta aqui, dá um nozinho, só para não desmanchar o ponto, para depois a gente fazer o acabamento final, ó. E aí a gente vai fazendo, misturando as cores. Caso você não queira misturar a cor, você pode seguir esse mesmo padrão com a mesma cor. Então, a troquinha de cores é só essa. É bem simples, né? Então, para fazer essa troca de fio, você vai seguir esse mesmo padrão. Então, aqui, ó, como eu falei para vocês, eu fiz 8 carreiras com fio preto. Depois eu dei início à carreira com o fio mais claro. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, fiz 12 carreiras com esse fio mais claro. Depois, finalizei com 8 carreiras com fio preto. É a mesma quantidade de carreiras aqui do início e a mesma quantidade aqui do final. O padrão de trocar o fio é esse que eu ensinei para vocês. A gente troca aqui no último ponto do fio rosa, nesse caso aqui do fio preto. Então, na última carreira, a gente faz essa troca de fio. E aí, continua seguindo o padrão. Quando chegar lá no final, faz uma corrente, vira a peça e continua. E aí, você vai seguindo a mesma sequência de pontos, tá? Então, agora que eu já ensinei para vocês, eu vou tirar aqui a medida dessa largura. Qual foi a largura aqui? Ó. Então, aqui, com o fio preto, tem 7 centímetros de largura. Então, as 8 carreiras que eu trabalhei aqui deu 7 centímetros de largura. E as 12 carreiras que eu trabalhei nessa parte do meio, 10 centímetros e meio. Então, 7 centímetros aqui, 10 centímetros e meio aqui nesse meio e mais 7 aqui nesse final, tá? Então, o padrão é esse, é bem simples de fazer, eu espero que vocês tenham entendido como é que faz a troca de cores, também é bem simples. Caso ficou qualquer dúvida, volta o vídeo no início, assiste novamente. Sempre a gente vai trocar dessa maneira aqui, tá? Finalizando as 12 carreiras, chegando aqui a gente vai voltar para o fio preto novamente, então vai fazer desse mesmo jeito que eu ensinei para vocês agora. Sempre no último ponto da carreira anterior, a gente já troca o fio. Aí já começa a carreira seguinte com o fio da próxima cor, ok? É bem simples de fazer. Caso não queira fazer de duas cores, você só seguir o padrão direto. Não precisa fazer essa troca aqui, você continua seguindo. Eu só fiz esse início para mostrar, para ensinar para vocês como é que faz. Então, aqui você vai fazer 8 carreiras, 12 carreiras, 8 carreiras. Faz a troca de fio aqui, a mesma forma que a gente trocou esse fio aqui, a gente troca aqui para o fio na cor preta. É o mesmo processo. Agora eu vou voltar a trabalhar nessa peça aqui. Eu não vou fazer uma segunda bolsa seguindo esse padrão, só vou fazer apenas uma. E aí eu vou mostrar para vocês como é que faz, tá? E agora eu vou fazer a finalização na peça original. Agora eu já vou fazer o acabamento na peça original. Eu não ensinei fazendo essa peça aqui, como eu falei, por ser esse fio escuro. Então, ia ficar ruim para eu ensinar para vocês, mostrar como é que faz esse padrão de ponto espinha. Então, por isso que eu usei aquele fio mais clarinho. Então, aqui para fazer esse acabamento, eu já dei um nozinho, igual eu mostrei para vocês lá. E aqui eu vou escondendo, como esse fio aqui é claro, eu vou trazer ele para essa parte de cá, do meio da peça, que é a parte mais clara.
ó. Vou escondendo ele por dentro dos pontos aqui, depois eu corto e queimo a ponta. O fio é escuro, ele vai ficar escondido por aqui mesmo, por dentro aqui desses pontos. Sai passando. Depois aqui corta, ó. Corta esse também. E aqui a gente queima a ponta. Desse outro lado a mesma coisa. Puxa esse fio pra cá. E essa parte também vai ser a parte do avesso da peça, tá? Essa parte onde a gente tá fazendo aqui o acabamento. Pronto. Aqui, já finalizei. Essa parte vai ser a parte do avesso. Então, eu já dobro. Essa parte aqui a gente vai fazer a costura. Então, dobro aqui, ó. A costura, ela é feita pelo lado do avesso. E aí, a gente já tinha separado aquele fio aqui na lateral. Eu vou fazer a costura com agulha de tapeceiro. Então, é uma costura bem simples. Então, aqui, ó, vou usar essa agulha aqui de tapeceiro. Passa o fio aqui por dentro. Como eu falei para vocês, a costura é feita pelo lado do avesso, tá? A gente vai pegar apenas uma das perninhas de cada um desses pontos aqui da lateral. Eu vou pegar a perninha interna do ponto, ó. Então, passo a agulha por dentro de uma das perninhas. O fio, ele é escuro, mas dá para entender. Eu já mostrei para vocês várias vezes aqui no canal como é que faz essa costura, ó. Apenas em uma das perninhas desses pontos de base. Dessa forma que vocês estão vendo, apenas na perninha interna do ponto. E a gente passa aqui. E vai passando de um lado para o outro, ó. Pegando apenas uma das perninhas. A gente vai casando um lado com o outro. É bem simples essa costura. Aí vai passando de um lado para o outro. Não aperta muito para não dar nenhum defeito na peça. Pronto, finalizei toda essa costura, ó. Chegando aqui nesse final, eu vou esconder o fio por dentro dos pontos, depois eu vou cortar, ó. Só ir passando esse fio por dentro desses pontos. Pronto, aqui a gente corta, ó, e queima essa ponta.
Agora eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado, ó. Então, eu já tinha deixado o fio aqui na ponta, da mesma forma que eu ensinei pra vocês. Então, aí eu vou fazer essa costura aqui também. A mesma quantidade de fio que a gente deixou aqui nessa ponta, deixa do outro lado também. Que é já pra fazer a costura no final. Pronto, gente, terminei a costura dos dois lados. Agora a gente vai virar a peça pelo lado direito, ó. Pronto, agora eu vou fazer aqui o acabamento dessa parte. Eu vou usar o fio rosa para poder ensinar para vocês, depois eu vou trocar e vou colocar o fio preto, tá? Então, só para ensinar para vocês, eu tô usando esse fio dessa cor. Então, a gente vem aqui na lateral, onde a gente fez a costura, passa a agulha bem aqui no meio, lá atrás puxa uma laçada e subo uma corrente. Eu vou fazer uma carreira em pontos baixíssimos, tá? Então, para fazer pontos baixíssimos, eu vou passando a agulha aqui, ó. Venho aqui no ponto seguinte, faço pontos baixíssimos. Só trabalhando em pontos baixíssimos. Essa parte aqui, ó. Então, vou pegando aqui na coluna e aqui no meio, na divisão entre uma coluna e outra também, ó. Passo a agulha aqui, ó, aqui na coluna, aqui na divisão. E aí, eu vou fazendo só pontos baixíssimos. Pronto, gente, ó, circulei toda essa peça. Chegando aqui no final, a gente continua fazendo pontos baixíssimos. Então, já venho aqui no ponto seguinte, ó, passo a agulha. E aqui eu continuo fazendo pontos baixíssimos. Coloco o marcador aqui, ó, nesse início, para eu saber que aqui que é o fechamento da carreira. Que é para quando a gente fazer a última carreira, fazer o fechamento aí. E aí a gente continua, a gente vai seguindo, fazendo pontos baixíssimos, trabalhando nesses pontos de base, tá? Quando chegar aqui, continua, faz uma terceira carreira. Eu vou trocar o fio agora e volto para dizer para vocês quantas carreiras que eu vou fazer. Como eu disse anteriormente, eu só tô fazendo com esse fio rosa para vocês verem que ela é melhor, né, para enxergar. Agora eu vou trocar o fio e vou voltar a fazer com o fio preto. Pronto, gente, aqui eu fiz 4 carreiras no total. Se você quiser aumentar, tá? É só fazer mais, só continuar seguindo esse mesmo padrão. Quando chega no final, você continua. Ele não tem um fechamento aqui no final de cada carreira, é só circular. A gente vai circulando, vai subindo com pontos baixíssimos. Agora, aqui nesse final, eu vou fazer o fechamento, mas eu vou mostrar pra vocês como é que faz também nesse fio rosa, ó. Então, aqui eu vou desmanchar um pouco, só pra vocês verem aqui. Então, puxo esse fio aqui para fazer a última carreira. Então, aqui, ó, para fazer a finalização, aí a gente corta o fio. A gente puxa a laçada aqui, essa última laçada. Ó, a gente passa a agulha aqui no primeiro ponto, onde a gente começou a carreira. Puxa esse fio, ó. E aqui a gente simula uma correntinha, ó, dessa forma. A gente vem aqui pela parte interna da peça e finaliza dessa forma a carreira, ó, tá? Faz essa finalização aqui, que é uma correntinha.
também nesse final para igualar com todas as correntes aqui de base. Só fiz aqui com esse fio rosa para mostrar para vocês. Aqui eu tiro e vou fazer com o fio preto. Já cortei a ponta dele aqui. Depois é só ir escondendo o fio por dentro dos pontos, na parte interna da peça. Corta as duas pontas, tanto a lá do início, quanto essa do final, e aí a gente queima para fazer o acabamento. Nossa bolsa está quase pronta, ó. Agora vamos trabalhar na alça. A alça eu também fiz com fio na cor preta. Então, vou mostrar para vocês com esse fio aqui, ó. Então, a gente começa fazendo esse nó inicial. Deixa esse nó mais folgadinho, não aperta muito ele. E aqui a gente vai trabalhar mais 4 correntinhas, ó. 1, 2, 3 e 4. Com o nó inicial, a gente tem 5 correntes. Então, a gente volta a agulha aqui, no início do nó, passa a agulha. E a gente já vai começar a fazer pontos baixíssimos, ó. Puxa aqui uma laçada, faz esse primeiro ponto baixíssimo. Já vai na segunda alcinha da corrente de base, ó. E vamos fazendo pontos baixíssimos, circulando toda essa peça. Não tem uma finalização em cada uma das carreiras, a gente só vai circulando com pontos baixíssimos, fazendo em espiral. E aí a gente vai aumentando essa alça até chegar no tamanho desejado. É bem simples. E aí, ó, ela já começa a ganhar forma, tá? Foi a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, aí quando chegar no final, que é a ponta aqui, você vai fazer isso aqui, ó. A gente vai fazer pontos baixíssimos para fechar essa abertura, ó. Pronto. Fechei, vem aqui, ó, mais um, fechei. E aí a gente corta essa ponta do fio e passa essa ponta por aqui por dentro dessa última laçada, tá? É a mesma coisa que eu vou fazer aqui nesse final. Daqui ainda tá meio aberta a ponta. Mas eu vou fazer a mesma coisa, que é para fechar essa abertura. Pronto, ó. Feito isso aqui, vem aqui, ó, passa essa ponta por dentro dessa última laçada. Está pronta a nossa alça, agora eu vou tirar a medida para saber a largura que você vai fazer a sua. Essa alça ela tem 40 centímetros, tá? Então, você pode fazer ela maior também. É só continuar seguindo o tamanho espiral. E depois, para fazer o acabamento, a gente vai passando aqui também, escondendo essa ponta por dentro da alça. Ó. Depois eu corto aqui e queimo essa pontinha. A mesma coisa desse lado também. A salsa está quase pronta, agora eu vou colocar a argola mosquetão e a gente vai costurar o botão. E aqui, ó, já coloquei a argola mosquetão na alça, que é só abrir e colocar na bolsa também. E por último, a gente vai costurar o botão de imã, tá? Ó.
Então, vou usar fio de nylon 0,30, que é esse daqui. Vou usar fio de nylon 0,30 e agulha de costura normal. Então, aqui eu coloco o botão na posição onde eu quero costurar. Ó, quero que ele fique aqui no meio dessa parte branca. E aqui eu vou fazendo a costura. E esse é o resultado final da nossa bolsa Zena. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse modelo. É super fácil, prática de fazer. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Também vou deixar o link de outro modelo que eu ensinei a fazer com esse tipo de ponto e também que é super fácil. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Não esquece de deixar seu like, também comenta aqui embaixo me falando o que você achou desse modelo, se você gostou, se você pretende fazer uma também. E também compartilhe esse vídeo, que essa é a melhor forma de você contribuir aqui com o canal e me motivar a trazer muito mais novidades aqui para vocês. Então, nós nos vemos na próxima videoaula e tchau, tchau!